foi só 50%. O Maranhão Atlético conseguiu passar para as quartas de final, mas o Cavalo de Aço ficou no América, só empatou ontem na Arena das Dunas. Já sabemos os adversários de todos que vão estar em campo novamente no próximo domingo ou sábado. É o último mata-mata para o acesso. Com esses assuntos estamos iniciando mais um conteúdo aqui no canal. Mebal Alumínio fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio, janelas e portas em vidro temperado, atende toda a região da Baixada e Lençóis Maranhenses. Mebal Alumínio, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Ligue 988020326, 3238-5050. Faça o seu orçamento. Mebal Alumínio. Fale com Mendes, fica em São Luís, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Mebal Alumínio. E que prazer estar contigo. Se você ainda não foi inscrito no nosso canal, inscreva-se, acione o sininho aí para as notificações. Seu joinha é muito importante para o fortalecimento. Compartilhe, deixe os seus comentários aqui para o Fala Galera. E aliás, você pode mandar o seu comentário que a gente está sempre exibindo também nos nossos conteúdos aqui dentro do canal, porque você sabe que aqui a sua opinião tem muita atenção de todos nós. Então, mande aqui a ressonância da sua voz, o canal LCN. Não deixe de se inscrever e deixar o joinha para nós. Que coisa, né, gente? Foi um jogo e tanto do Maranhão Atlético com o Central. Nós acompanhamos mais de perto, acompanhamos também o jogo do Imperatriz com o América. O Café marcou um gol no final, mas o VAR entrou em ação e anulou o gol do time do Imperatriz. Que coisa, né? Esse VAR, nesse período agora, o que prejudicou o Imperatriz foi uma festa, né? Prejudicar entre aspas. A bola bateu na mão do Café, mas uma questão de interpretação da arbitragem. Agora imagina só, né? Imagina só. Se eles iriam dar exatamente essa interpretação favorável ao Cavalo de Aço. Eu pagava para ver, né? Aí se marcasse o gol ia para os pênaltis, e pênalti tudo pode acontecer. Mas gente, o Maranhão Atlético Clube, depois eu volto ao Cavalo de Aço. Ontem o Maranhão Atlético Clube jogou na responsa mesmo, de uma equipe que buscava uma classificação. Veja quão importante é você fazer o resultado no primeiro jogo, jogar no nervosismo do adversário. Aquela massa que ontem estava presente lá no Lacerdão, aquela velha história, uma faca de dois gumes, né? Corta para um lado, mas também pode cortar para o outro. E aí como é que fica a situação? Impaciência da torcida, a responsabilidade de ter mais de 10 mil olhares ali para dentro de campo, buscando que você consiga uma classificação. O tempo passa, a torcida brasileira, o tempo vai passando e você não consegue. O tempo vai passando, parece que está voando e você não consegue. Você tenta buscar as melhores jogadas, neutralizada pelo adversário. E aí você vai se desesperando. Ao passo que a bola vai rolando, o tempo vai passando e o desespero vai tomando conta. Aí o raciocínio já passa a ser mais rápido e ineficiente, né? Você tenta fazer uma jogada, a tua mente diz uma coisa, teu pé faz outra. Já não é a mesma coisa do início do jogo, do tempo que você ainda tinha para percorrer a passarela, e aí a situação fica mais dramática. E foi assim para o time do Central, que teve o apoio da sua torcida, que teve um adversário muito eficiente. Na hora do perigo apareceu o seu goleiro, o seu grande goleiro, Jean. O adversário ainda contou com uma sorte imensa quando o Clecione acertou postes, a cruzeta, a forquilha. Você quer dizer mais alguma coisa? Onde a coruja dorme, tem pena para tudo e quanto é lado, né? Pois é.
nesses jargões do futebol. Aquela bola do Clecione ficou balançando a trave muito tempo. Vamos mostrar aqui com imagens do Metrópolis os melhores momentos de Central e Maranhão Atlético Clube. Olha como esse estádio estava, gente. Olha esse estádio abarrotado de gente. O confronto do Central com o Goiatuba, com o Lagarto, que foi o confronto anterior, só 2.900 torcedores foram os pagantes lá do Estádio Lacerdão. Ontem, olha essa massa, olha aí, todo mundo apoiando, a cidade toda se mobilizou, tivemos um público espetacular, sensacional. E o Maranhão Atlético foi aquele time que foi enjoado em determinados momentos. Óbvio que quem tem que propor o jogo, quem tem que partir para cima, incentivado por essa massa que está presente aí, é o Central. Mas o Maranhão soube controlar esse time muito bem. Controlou, marcou bem. Não teve. Rafael era zagueiro na hora que era preciso. O Rian era zagueiro na hora que era preciso. O Clecione, então, meu Deus do céu, o que esse rapaz se doa, o que esse rapaz joga. É um dos melhores centroavantes, eu diria até do Nordeste brasileiro hoje, não só pelos gols que marca, mas pela sua movimentação, pela sua vontade. Então é hoje um jogador que é preciso tenha cuidado. Aí quase era pênalti em cima do Vagalume, né? Quase era pênalti em cima do Vagalume. Foi anotada então essa falta aí do Potiguar, né? E Augusto, porque ainda levou o cartão amarelo e quase era pênalti, mas como estava dizendo aqui, o Maranhão Atlético Clube estava controlando bem as ações do Central e deixou o time desconfortável. Claro que vão aparecer algumas oportunidades, uma ou outra oportunidade vai aparecer, e aí você não consegue colocar a bola para dentro, você erra o alvo, mais no desespero, bolas alçadas na área, mais uma bola alçada na área, e aí o Maranhão marcando bem. É isso que eu digo, você tem que marcar o adversário, não pode marcar a bola. Observe que a trajetória do Maranhão era marcando exatamente o adversário. Não tinha essa de bola perdida. Aí o término do primeiro tempo, né? E aí o Didira, que vai mexer na bola aí no início do segundo tempo. Nem a experiência do Didira fez com que a zaga do Maranhão, bem postada com o Kevin, bem postada com o Júlio Nascimento, fizeram uma partidaça. A proteção da área muito bem atenta com o Dudu, com o Rosivan, que entrou bem no jogo também, o jogador já de uma rodagem, de boa experiência. Veja que todas as jogadas aéreas eram neutralizadas. No chute aí, que foi colocado aí pelo Potiguar, o Alagoano, dessa bola que você acabou de ver, foi para fora. E aí também outro lance bem controlado aí, novamente o Augusto Potiguar, a moçada até brincava ontem na transmissão, bom, ele já está com o pé inchado, só de bater na bola. Então, para você ver como é que funcionou bem. E aí essa bola que explodiu aí na forquilha, no travessão do Clecione. Esse foi o grande momento do jogo, a não ser ainda neste segundo tempo, quando a bola alçada na área, mas no desespero, o Moacir conseguiu testar uma bola que o Jean fez a defesa, tá? A defesa do jogo. Tá? Mais uma das bolas alçada na área. Esse aí foi o zagueiro Ítalo, que também é um jogador, veja como a postura dele na cabeçada, jogou a bola para fora. O Lazzarini também, outro jogador, que aí tentava, mas a defesa do Maranhão Atlético estava em cima, não deixava, neutralizando, ocupando os espaços importantes, uma jogada perigosa também, mas foi na mão do goleiro. O goleirão acabou defendendo, o Jean bem colocado, veja aí o corte bonito aí, se não me engano. Esse chute aí foi do jogador Rafael, né? Rafael acabou tendo essa finalização que o João defendeu. Aí mais um cruzamento aí do Potiguar. E aí o zagueirão jogou a bola para fora, né? E que bom que a bola foi para fora. Testou, era outro lance de perigo contra o Maranhão Atlético. Vem aí um lançamento de novo ele, Augusto Potiguar, levantando a bola na área, a Rafael colocou no meio da área e olha a defesa na cabeçada do Moacir. Esse Moacir passou pelo Corinthians, se não me engano, um grande jogador experiente de 39 anos. Nessa cabeçada, essa foi a defesa do jogo. A defesa do jogo, em que o Maranhão Atlético Clube, então, conseguiu empate em 0-0, diante de toda essa massa do Central, agora comportamento da torcida.
exemplar, sensacional. Um ou outro objeto atirado, de os mais embriagados, mais exaltados. Geralmente o cara, quando está exaltado no campo de futebol, é que ele já tomou 2 biritas, né? Já tomou 2 ali para emocionar-se e acaba que extrapola. Mas o árbitro também levou para o quarto árbitro da partida, que foi José Washington da Silva, lá de Pernambuco mesmo. Então colocou, a gente vou colocar na súmula porque arremessaram objetos estranhos ao jogo. Então, mas nada demais aconteceu. Creio que do lado de fora também, no término do jogo, foi tudo tranquilo, sem maiores problemas. E o Maranhão Atlético conseguiu essa vitória na soma dos resultados. Aí o Vagalume jogando a bola para fora. O Maranhão não só se defendeu, o Maranhão atacou com as linhas baixas e com as linhas altas em determinados momentos. Boa do Massinho, porque ele confundiu muito o adversário. E esse resultado, então, deu o placar de 2-1 na soma de 180 minutos e mais acréscimos do árbitro, e desta vez foi o Antônio Dibe Moraes do Piauí, que, olha, interferiu no resultado, talvez tenha exagerado em alguns momentos, mas no fringir dos ovos, eu acho que foi uma boa arbitragem do piauiense Antônio Dibe. Não tivemos quaisquer interferência em relação ao resultado. No fim do jogo, é que de vez em quando o canal Metrópole jogava, não, o lance está sendo revisado. Que lance revisado? Que lance revisado? Se não se viu o árbitro fazer ou chamar a atenção de algum jogador para dizer não tem lance revisado. Não adianta, ganhar no grito não dá, meu velho, não dá não. Esse é o grande lance de se colocar a equipe local para transmitir jogos, porque você acaba de uma forma ou de outra torcendo. Isso aí é natural, é o emocional. Por mais que você queira ser imparcial, como eu acho que tem que ser, se você está transmitindo o jogo, não é para uma torcida, são para 2 torcidas, né, e muitas das outras torcidas que estão também acompanhando, mas excepcionalmente para torcidas do Maranhão e torcida de Pernambuco, do Central, lá de Caruaru. Então você tem que ter uma imparcialidade naquilo que você está transmitindo. Mas a gente vê que não é dessa forma que acontece. Mas a gente já está acostumado com esse tipo de coisa. Então não havia absolutamente nada. Não houve nada em nenhum lance. Era um exagero você tentar buscar pelo em ovo, porque não houve nada. Jogadas todas que disseram está sob investigação. Isso tudo aconteceu nos momentos finais do jogo. Está sob investigação. Eu digo, não é possível. Investigação de quê? Não há absolutamente nada. Mas, graças a Deus, deu o Maranhão Atlético, deu a justiça de quem foi melhor na soma dos resultados ao longo de 180 minutos. Sim, melhor porque foi quem construiu, foi quem colocou a bola para dentro, foi quem não deixou o adversário se sentir confortável e conseguiu a sua classificação. O que demonstra mais uma vez que não adianta na primeira fase você fazer 40 pontos, 42, 45, 50, 60, se no mata-mata você não souber jogar. Mata-mata é para quem sabe jogar. Mata-mata é para jogador frio, é para jogador que não se abale. Então não adianta pisar de salto alto, porque você fez na primeira fase 30 e tantos pontos, 40 e tantos pontos. Não adianta. Jogue o jogo, são 180 minutos. É aí que vai qualificá-lo em seguir ou parar. E aí, no caso, o Maranhão Atlético, que foi a equipe que menos pontos somou durante a sua trajetória de classificação, está aí avançando, hoje entre as 8 melhores equipes do Brasil. De 64 equipes, o Maranhão está entre as 8 melhores do Brasil e vai brigar pelo acesso. Para o acesso do Maranhão faltam 2 jogos e vai enfrentar o Asa de Arapiraca, que é o detentor da melhor campanha neste momento de todos que estão. O Asa foi quem somou maior número de pontos. A Aparecidense foi eliminada pelo Goiatuba, ganhou o primeiro jogo de 3-2, perdeu o segundo jogo de 2-0. E você sabia que Daniel Costa, que esteve no Sampaio Correia, hoje é um dos líderes do Goiatuba? Pois é, venceu de 2-0 e se classificou dentro da casa da Aparecidense, nem Aparecida de Goiânia. Então o Goiatuba levou uma equipe que somou 39 pontos. O Goiatuba só somou, gente, e já contando esse resultado,
Foi a 15ª campanha, com apenas 29 pontos somados até o momento, em 18 jogos realizados. Então não tem essa, tem que saber jogar o mata-mata. Se não souber jogar o mata-mata, dança. Então as melhores equipes que vão jogar em casa, os jogos da volta agora, Asa 41 pontos, Inter de Limeira 38, Barra 36 e América 35 pontos. Esses aqui foram que somaram o maior número de pontos. Veja só a qualificada campanha do Asa de Arapiraca, que é o adversário do Maranhão. São 41 pontos em 18 jogos realizados, 12 vitórias, 5 empates, uma derrota apenas esse time sofreu. Com 31 gols marcados, 8 gols sofridos, um saldo de 23 gols e 75,9% de aproveitamento na competição. Está assim o time do Asa até aqui, ainda faltando os jogos que restam agora para o acesso às quartas de final. E o adversário vai ser o Maranhão Atlético Clube. Você mentalizou, memorizou? Agora deixe-me trazer a campanha do Maranhão até aqui, também com os mesmos 18 jogos. O Maranhão, no geral, é somente a 21ª campanha, no geral, com 18 jogos realizados. O Maranhão Atlético está com 26 pontos, 6 vitórias, ou seja, 6 vitórias a menos do que o adversário do próximo fim de semana. 8 empates, 4 derrotas, 24 gols marcados, 16 gols sofridos e um saldo positivo de 8 gols, com 48,1% de aproveitamento na campanha geral. É essa a campanha do Maranhão Atlético Clube. E é para cima deles que nós vamos, não tem essa. Porque o Maranhão eliminou agora o time do Central, que tinha uma das melhores campanhas da competição, que foi muito bem. E a 12ª melhor campanha da competição, mesmo que tenha sido eliminado pelo Maranhão Atlético Clube, mas somou 31 pontos, com 8 vitórias, 7 empates e apenas 3 derrotas, 19 gols marcados, 11 gols sofridos, 8 gols de saldo e 57,4% de aproveitamento. O Central fechou a sua participação nesta Série D do Campeonato Brasileiro. Então você imagina só que o Maranhão Atlético Clube está ou não credenciado. A 15ª colocação do Goiatuba, no geral, que somou 29 pontos, derrubou uma das melhores equipes, a 2ª melhor campanha. A Aparecidense, 2ª colocada com 39 pontos em 18 jogos realizados. Então Goiatuba também foi um feito sensacional. Goiatuba e Maranhão. Goiatuba com 29 pontos. Maranhão Atlético Clube, que somou tão somente 26 pontos. Veja que são 3 pontos a mais do Goiatuba em cima do Maranhão. São as equipes que sobem com as piores campanhas, que chegam às quartas de final desse Campeonato Brasileiro. Então, desejamos muita sorte ao Maranhão Atlético Clube, é um cão machão da ilha, obviamente, que o time atleticano conseguiu esse empate em 0-0, está credenciado sim para conseguir o seu acesso e a nossa torcida é muito grande. Torcida grande, torcida para o Maranhão, que o time do Maranhão possa ter o apoio da nossa torcida. Torcedor, a hora é essa. Vai esperar mais o quê? Ontem era domingo, dia de todos os times praticamente jogarem, os grandes times, jogou o Vasco, jogou o Corinthians, né? Jogou times de camisa, grandes. Então, para você ver, quem é que estava no estádio ontem lá em Caruaru? Era a torcida do Central. O estádio estava lotado ou não? Então, pois é, isso aí que eu quero que você saiba mesmo. Se você assistiu o jogo, você sabe disso. Lá em Natal, América e Imperatriz, onde é que estava o torcedor americano? Lá dentro da Arena das Dunas, abarrotado, lotado. Só não lotou porque é o jogo de uma torcida só, né? O estádio tem capacidade para 40 mil, né? A metade do torcedor do América estava lá, com aquele vermelho e branco, o mar vermelho, e ainda mais que o time das mesmas cores, o Imperatriz, mesmo que se poucos torcedores foram, mas ficou em meio aquele vermelho e branco lindo, maravilhoso. Então, ontem na Arena das Dunas. E aqui,
que a gente não leva a nossa torcida? É a hora de apoiar o futebol do Maranhão. Estamos falando do futebol estado, Maranhão, capital. Por que as torcidas não apoiam o nosso representante? A gente, na maioria das vezes, só cobra. Mas cadê o apoio? Cadê o torcedor nas arquibancadas, gente? Isso se torna vergonhoso para nós. Tá aí o Maranhão chegando entre as 8 melhores, podendo ter o acesso agora, onde a gente vê os estádios lotados, os estádios com capacidade daquilo que é a torcida de cada estado. E aqui a gente não vê o nosso torcedor, que só cobra e nada. Cadê o torcedor? Agora é a hora da cobrança em cima do torcedor. Cadê o torcedor? O Maranhão, mas o Maranhão não tem muita torcida, tem poucos torcedores. O Maranhão tem muita torcida que está acomodada, não está indo no estádio. É verdade que Sampaio e Moto tem mais torcedores. Vamos então unir essas forças. Vamos dar esse apoio ao Maranhão Atlético agora nesse fim de semana. Vamos ver se hoje já a CBF define o dia e horário dos jogos. Creio que o Maranhão pode jogar no sábado, sim. Torcida, mobilize-se. Eu acho que sábado é um horário bom para o Maranhão Atlético Clube jogar, na minha opinião, às 16 horas. Tá? Aí se é que o torcedor gosta de assistir jogo domingo de fora, então tem sábado para você ir para o estádio. Vamos lá, bota o Maranhão está ganhando nesse horário, 4 da tarde, estádio Castelão, onde o Maranhão conhece. Então eu acho que não devia haver mudança. Você tem que ir exatamente onde está dando certo. Ganhou a Tuna onde foi? Sábado, 16 horas no Castelão, não foi? Ganhou o Central onde? Sábado, 4 da tarde no Castelão. Não mude, não. Vamos dessa tocada. Vamos encarar o adversário no horário que a gente já está acostumado. Agora vamos mobilizar a torcida para ir para o estádio. Vamos, torcedor maranhense. O Maranhão Atlético merece. Esses jogadores que estão aí merecem. Vamos dar o nosso apoio. Faltam 2 jogos contra a melhor equipe. Mas o Maranhão vai perder para o Central. Maranhão não passa pelo Central. Maranhão não passa pela Tona Luso Brasileira. Passou. Maranhão não passa pelo Central. Passou. Maranhão tem o Asa. O Maranhão não passa pelo Asa. E aí? É uma incógnita. É futebol. 180 minutos e acréscimos. Vamos torcer. Vamos levar o nosso incentivo. Passar uma sinergia para os jogadores. Mentalizar que sim, é possível. Por que não? Repito, gente, é futebol. O Asa está com uma campanha boa, mas está na 4ª divisão, igual o Maranhão Atlético Clube. E esses jogadores do Maranhão, olha, eu vou te dizer uma coisa, o 11 do Maranhão, o 11 que o Maranhão joga em campo, mais ou menos, vamos colocar aqui mais uns 2 ou 3 jogadores que vêm do banco, que ainda mantém, outros nem tanto, mas merecem o apoio. Estão sendo guerreiros. E agora é hora da gente falar o seguinte, todos se doaram bastante ontem, todos os que entraram, se não tem uma velocidade, mas a parte técnica, usa aquilo que você tem de melhor para ajudar. E ontem eu acho que cada um fez a sua parte. Lá no estádio, com o empate do Maranhão, o time fez um jogo muito correto, poderia até ter vencido. Né? Se aquela bola do Clecione entra, poderia sim ter vencido o jogo. Parabéns, Marcinho, parabéns, presidente Carlos Eduardo Dias, a todos que fortalecem, que estão apoiando ao lado do Maranhão Atlético Clube esse extraordinário resultado, extraordinária classificação. Que venha o Asa, com todo respeito, mas o Maranhão vai fazer o seu jogo. É isso aí, Marcinho, é isso aí. Parabéns e aplausos ao Maranhão Atlético. Vamos esperar então o jogo do próximo fim de semana, para a gente contar uma nova história para o quadricolor maranhense, campeão estadual, 18 títulos estaduais. É a hora do Maranhão ter também o seu título nacional. Quem sabe essa caminhada não se aproxima, né? Claro que o caminho, a trajetória é árdua, não é difícil, mas eu acho que já veio de muito longe. Mais difícil ainda foi o que o Maranhão encontrou lá atrás. Ontem tivemos o Imperatriz não conseguindo, mas lutando bravamente pelo resultado, colocando 4 atacantes no time. Ontem buscou, encontrou o gol, mas o VAR acabou anulando o gol do Café. Diante daquele mar vermelho ontem, o cavalo foi um cavalo valente, não se curvou diante de muitos que diziam que o time ia apanhar uma surra,
que era pegar de goleada. E o Maranhão quase ganha o jogo, assustando. E mais uma vez, futebol é futebol. Se não fosse Imperatriz, lá em Imperatriz foi que o Cavalo de Aço não soube fazer o seu resultado. Não soube ganhar o jogo dentro da sua casa com o apoio da sua torcida. E o jogador expulso com 1 a menos desde 18, 19 minutos do primeiro tempo. Naquela lua que eu repito mais uma vez aqui, de 37 graus a sensação térmica, 35 era a temperatura. Não é fácil jogar com um homem a menos, se doar a correr. Perdeu o jogo de 1 a 0, jogo em aberto, e o Cavalo lutou, tentou, infelizmente não conseguiu. Mas é assim mesmo, é futebol. Vida que segue. Meu conselho para os dirigentes do Imperatriz, óbvio, não esmoreçam, o caminho é esse, a trajetória é essa, se possível mantenham essa espinha dorsal para o ano que vem, que o Imperatriz ainda vai dar muitas alegrias. Se possível, mantenha o Paulinho Kobayashi, que é hoje um dos melhores treinadores do futebol nacional, emergentes, vai crescendo, sabe das estratégias, né? Traça muito bem suas estratégias diante de gigantes que têm muito mais investimentos. Então o caminho é esse. Não é zerar tudo para recomeçar. Aproveitem aquilo que deu certo, né? Absorvam, né, o positivo. E vida que segue para a temporada que vem de cabeça erguida, vice-campeão do estado, o Cavalo de Aço, com calendário para o ano que vem. Então, saibam muito bem disso. Não deixem o que foi positivo se passar, não. Mantenham uma base desse time aí para essa temporada 2026. E vida que segue. Quem ficou sem calendário foi o Sampaio Corrêa, porque com a derrota do Imperatriz, mesmo que o Maranhão continue vivo, obtenha o seu acesso, o Sampaio Corrêa está sem calendário para o ano que vem. A não ser que a Confederação Brasileira de Futebol, diante das mudanças que serão feitas e serão anunciadas, eu disse que eu estou conferindo, 40 e poucos dias estão faltando, né? Para que a CBF anuncie as mudanças que vão acontecer na Série D, na Série C e também na Copa do Brasil. São essas mudanças. Me parece até que saiu uma matéria no sábado falando já sobre as mudanças de calendário. Que as datas, elas vão... o Campeonato Brasileiro para o ano que vem não será até o dia 21, mas ele vai se encerrar na primeira semana. No dia 7 de dezembro já será o término do Campeonato Brasileiro, né? Aí as outras datas até... obviamente até Campeonato Mundial, para quem vai disputar, no caso, se houver essa disputa, aí os times já estarão apenas voltados para isso. E o calendário fechando a Série B um pouco antes, a Série A antes, porque dia 21 para o dia 7, convenhamos que, né, são pelo menos 2 semanas aí que você antecipa o calendário. Mas quem vai detalhar tudo isso é a Confederação Brasileira de Futebol. Quem não está na Série B e na série A, as datas elas aumentam, não serão 11 datas, serão 14 ou mais, né? Vamos aguardar aí o anúncio oficial da Confederação Brasileira de Futebol. Ainda falando sobre o Maranhão Atlético Clube, Clecione e Jean, eles falaram ao canal oficial Metrópolis ontem e falam aqui também no canal Laércio Costa Narrador. Vamos ouvi-los. Parabéns pela classificação. E qual o sentimento que está passando no seu coração após essa vitória? O sentimento é gratidão, né? Gratidão pela partida. A gente sabia que não ia ser fácil aqui na casa do adversário. A gente sabia que o Central tem uma equipe muito de qualidade, jogador experiente. Como você falou, tem a zaga muito alta ali, mas a gente trabalha para isso, né? Durante a semana foi uma semana de muito trabalho para a gente aproveitar, chegar no jogo e fazer o que o professor mandou. Agora é descansar. Professor, a equipe tá de parabéns, todo mundo de parabéns. Agora é descansar, que a gente tem um jogo muito importante. Eu não sei se é no sábado ou no domingo, mas eu creio que vai ser uma semana abençoada, uma semana preparada para a gente chegar e buscar em busca dessa classificação que é importante para nós. Que essa defesa foi bastante importante para você. Verdade, fico muito feliz em ajudar a minha equipe. A gente sabia da pressão que a gente já tem aqui, mas toda a equipe está de parabéns, todo esforço, não é só de agora, desde lá de dezembro. Como eu falei para eles lá dentro do vestiário de começar o jogo, que a gente plantou muito, cara. Aí agora chegou a hora de colher os bons frutos. Vários jogadores hoje estão desempregados, a gente sabe que essa Série D
ela deixa muito pelo caminho. Muitos queriam estar com essa oportunidade que a gente tem hoje. E que a gente pudesse desfrutar, né, desse momento, dessa oportunidade. Que tivesse agarrado da melhor maneira possível essa oportunidade. E graças a Deus, porque toda a honra e toda a glória é dada a Ele. A gente sabe que não somos nada sem Ele. Ele é que nos sustenta até aqui. Ele tem nos guardado, nos protegido, tem dado mais outra oportunidade de chegar no próximo mata-mata. Ainda não ganhamos nada. Passamos apenas de fase, com muito pé no chão, humildade, como eu sempre falei para eles. Muita humildade, pé no chão, para a gente conquistar. Se for da vontade de Deus, que a vontade dele é boa, perfeita para nós, a gente vamos subir. Estamos batalhando, vamos fazer a nossa parte e, se Deus quiser, vamos conseguir esse objetivo, esse feito histórico dentro do clube que é o Acesso. É isso aí, grande Jean, é isso aí, Clecione, é isso, moçada. Vamos para o estádio no próximo fim de semana. Os confrontos: Asa e Maranhão Atlético, Inter de Limeira e Goiatuba, Barra e Cianorte, América e Santa Cruz. Olha aí, hein? América e Santa Cruz. Quem vai jogar primeiro em casa? Quem está no lado 2, ou seja, Maranhão joga em casa a primeira contra o Asa, Goiatuba joga a primeira em casa contra a Internacional de Limeira, Cianorte joga a primeira em casa contra o Barras e o Santa Cruz joga a primeira em casa contra o América. O Santa Cruz já enviou o comunicado à CBF que quer jogar sábado, 18 horas, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, tá? Então, é a hora de se movimentar. A hora é essa. Hoje a CBF já deve estar divulgando horário dos jogos e local também, tá bom? É isso. Uma pena o Imperatriz não ter conseguido a classificação, mas mais uma vez, os parabéns pelo trabalho que está sendo executado lá pelo time Cavalino, pela Sociedade Imperatriz de Desportos. Meus amigos, ficamos por aqui. Inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para as notificações, seu joinha muito importante aqui para o fortalecimento, compartilhe, deixe os seus comentários, mande o seu áudio, será capturado para o próximo conteúdo ainda hoje, aqui dentro do canal Laércio Costa Narrador. Grande abraço a todos, fique com Deus e até daqui a pouquinho. Mebal Alumínio fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio. Janelas e portas em vidro temperado. Atende toda a região da Baixada e Lençóis Maranhenses. Mebal Alumínio, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Ligue 988020326, 3238-5050. Faça o seu orçamento. Mebal Alumínio. Entrada do Quatraque próximo ao sinal. Mebal Alumínio, fale com Mendes.